aceitem um brinde de chimarrão, participando daí com likes aqui em nosso vídeo, nos outros também, com inscrições no nosso canal, com os comentários de vocês que são muito bacanas, muito importantes. Daqui a pouco mais, no outro programa, comentarei o que vocês aqui digitam, que é muito bacana. E, além disso, compartilhem os nossos vídeos, por favor. É uma forma de ajudar e de movimentar dinamicamente o nosso canal. E vocês percebem que permanece aqui embaixo por um tempo o Pix, domorvandil@gmail.com, é o meu e-mail, através do qual vocês podem depositar qualquer quantia para nos ajudar aqui em nosso programa, tanto na manutenção, no sustento do programa, como na aquisição de equipamentos, como vocês podem ver aqui, por exemplo, esse microfone e outros equipamentos que vocês não podem enxergar aí, que são de sustentação da própria câmera, que é nova e tal. Então, participem deste chimarrão através de todos esses modos de envolvimento de vocês. Bom, não poderia ser outro o tema do nosso chimarrão de hoje. Tem que ser o dia 1º de maio, ontem. Dia 1º de maio que deve calar fundo em nossa vida de povo brasileiro, sobretudo de trabalhadores e trabalhadoras desse país, que são mais ou menos 99% da população brasileira, portanto, quase todo o povo brasileiro. Poucos vivem à custa do trabalho da maioria. A maioria trabalha para sustentar esse país, movimentar a sua riqueza. Eu, até onde pude, até onde a minha visão me permite alcançar, assisti vários programas com manifestações da classe trabalhadora em todo o mundo, mas muito mais interessado aqui do Brasil. E vi um ressurgimento, uma reanimação da classe trabalhadora, colorida principalmente com o seu vermelho, tomando conta das praças e ruas do nosso país. Vermelho é a cor que marca a luta da classe trabalhadora em virtude do seu simbolismo de martírio, sacrifício, lutas e dificuldades que esta categoria econômica e social tem que enfrentar todos os dias, mas principalmente diante das perseguições. Então as mobilizações que tomaram conta, segundo a mídia tradicional, de 19 capitais do nosso país, portanto da maioria das capitais, e certamente adentraram pelas cidades de médio porte e também de pequeno porte por todo o nosso país, e ocupando a mobilização das várias categorias e atividades profissionais e econômicas. Mas me chama a atenção, sobretudo, que neste 1º de maio de 2023, o nosso presidente da República se fez presente em discurso no meio da classe trabalhadora em São Paulo, no meio das centrais sindicais que fizeram uma programação de comemoração daquele dia de forma unitária. Só a presença de Lula no meio da classe trabalhadora é de alto significado, porque resgata o histórico de trabalhador
do presidente da República atual. Resgata a demonstração de um compromisso da plataforma de governo com a classe trabalhadora também. Resgata um compromisso de programa de governo com o crescimento dos empregos, crescimento da massa salarial, do poder aquisitivo da classe trabalhadora. Isto é muito significativo. Passamos 7 anos sem isso, com um governo de costas absolutamente voltadas contra a classe trabalhadora. Um governo ultraliberal, governo fascista, distribuindo violências e barbárie no meio da classe trabalhadora. Agora tivemos o presidente da República com alguns dos seus ministros e ministras envolvidas com a classe trabalhadora no seu dia. Enquanto isso, 3 das suas outras ministras do meio ambiente e dos povos originários se encontravam entre os Yanomamis, na Amazônia, na defesa dos indígenas e do meio ambiente, ainda sofrendo sob a guerra da máfia mineradora, que mata indígenas como aconteceu e destrói o meio ambiente. Então o governo vem demonstrando cumprimento das suas metas e programas governamentais, tanto com a classe trabalhadora quanto com os povos originários. Felizes? Nos encontramos felizes? Em parte sim. Porque, na verdade, a presença do presidente Lula não é nem um favor à classe trabalhadora, mas uma conquista da classe trabalhadora. O discurso do presidente Lula anunciando um pouco mais do mínimo de valorização do salário mínimo não é um favor do presidente, mas uma conquista da pressão da classe trabalhadora. Falar de que 1.900 até 1.900 reais de salário dos trabalhadores e depois 2.600 reais trabalhadores não terão descontos no imposto de renda é conquista da classe trabalhadora, não é nem em favor do governo. Porque quem tem que pagar o imposto de renda nesse país é quem acumula renda. E quem acumula capital, e quem montou a acumulação sobre acumulação de lucros em cima da classe trabalhadora é a burguesia nacional e internacional que explora a classe trabalhadora. Eles é que devem pagar, e devem pagar o máximo que se puder exigir. E não, a classe trabalhadora já se desgasta muito para enriquecer este país, cuja riqueza é desviada para as mãos à corrupção, à ladruagem de 1% da população. E eu não falo nem exagero aqui e nenhuma ofensa. Todo e qualquer economista sabe disso. Nem todos são conscientes, educados, politizados ao ponto de afirmar isso, mas todos sabem que isso é verdade. Então a classe trabalhadora carrega sobre si o país, a produção das riquezas do país e obtém do que produz o mínimo possível que ele tem que comprar a altos custos com pouco de rendimento que obtém. A classe trabalhadora, no entanto, precisa de muito mais. Ela precisa abraçar a essência de classe,
que é o poder de mobilização, como sempre digo aqui. Porque, na verdade, a classe trabalhadora ainda se encontra capturada, se encontra sequestrada pelo fascismo, que ainda defende os seus inimigos, defende aqueles que são predadores dos seus direitos. Se encontra também capturada pelo neoliberalismo, que são aqueles que exploram o máximo, até o osso, quando não há mais pele nem carne para arrancar. A classe trabalhadora se encontra capturada e ela precisa se libertar dos monopólios, dos oligopólios da burguesia neoliberal, que quer um Estado mínimo para a classe trabalhadora e o máximo para os seus interesses acumulativos. A classe trabalhadora se encontra capturada também no campo esportivo, pelas grandes torcidas de futebol, achando que as suas torcidas ajudam em alguma coisa os seus times de preferência. No entanto, as próprias torcidas da classe trabalhadora, capturada pelos times que não são mais times de futebol, não são mais bandeiras futebolísticas, mas empresas de alta lucratividade da burguesia esportiva, capturou a paixão da classe trabalhadora, que cega e surda paga altos custos para sustentar cartolas e sustentar os grandes negócios cruzados no esporte, como os próprios times, material esportivo, transmissões de televisão, de rádio, jornais, a justiça desportiva, etc. Tudo sustentado por uma classe trabalhadora que, cega e surda, acha que é do seu interesse. A classe trabalhadora precisa se mobilizar para se libertar das garras das religiões, ou da religião e das garras das igrejas, que desvincularam a fé da sua originalidade, do Jesus operário, pastor de ovelhas, pescador, carpinteiro, filho de operário, do pai José, operário da oficina de Nazaré, para se tornar sustentação de uma religiosidade alienante, apática, acarapachante da classe trabalhadora, sequestrada, exilada dentro das igrejas. A classe trabalhadora mobilizada precisa se libertar das correntes que a amarra pela consciência, pelos braços e pernas dentro das igrejas, para que quieta seja arrastada ao matadouro, ao cadafalso do capitalismo, e ali decapitada, entregando o seu corpo à produção que destrói rapidamente a sua saúde, a sua vida e a sua energia. A classe trabalhadora precisa se libertar, mobilizada, ardentemente mobilizada, para também tomar o Estado a seu favor. Como já discutia Marx com Feuerbach, nas 11 teses, quando ele disse que não basta a classe trabalhadora ser classe em si, aquela que trabalha, aquela que produz, aquela que se reconhece trabalhadora, mas tem que ser classe para si, isto é, conquistar também o poder econômico, para girar esse poder econômico a seu favor, coisa que jamais aqueles que a dominam, aqueles que a roubam,
os mafiosos que tomam conta da indústria farmacêutica, da indústria da saúde, da indústria da educação, da indústria do transporte, da indústria do esporte, de tudo. Jamais essas máfias farão alguma coisa pela classe trabalhadora se não for ela a se movimentar para se libertar do Estado neoliberal, do Estado burguês, que a massacra, dando forças a todos esses outros aprisionadores que eu mencionei antes. Então há muito o que fazer. Já começamos. Já vivemos ontem sinais maravilhosos, apenas como sinais de início de uma classe que nunca se satisfará com migalhas, com esmola, mas que sempre lutará por muito mais, porque muito mais ela faz pela sociedade, pelo país, pela vida, pelo planeta. É um grande momento. Então eu deixo para encerrar aqui uma palavra de uma trabalhadora, que em resumo diz isso tudo que eu falei. Pena o nome dela não aparece, porque esse pessoal publica vídeos e não coloca o seu nome. Isso não é falta de modéstia, isso é respeito para com as pessoas que se posicionam e dizem. E nós ouviremos uma trabalhadora cujo mérito se manifesta na consciência de alguém que define bem a essência, conceito essencial do que é classe trabalhadora e do que a classe trabalhadora precisa fazer para se afirmar. Ouçamos, vejamos este vídeo maravilhoso de 1 minuto e pouco, que nos emociona, e compartilhemos cada vez mais aqui os nossos vídeos do nosso canal. Oi pessoal, hoje é dia da gente se perguntar quem afinal move um país. Quem move a complexa engrenagem que gera a potência da riqueza de um país são mulheres e homens, às vezes até submetidos a condições criminosas que exploram corpos até o esgotamento físico e o aniquilamento emocional, pois vê a riqueza que produz e apenas as migalhas que dela recebe. Quem move a estrutura cotidiana de milhões de famílias? Mulheres em trabalho exaustivo, repetitivo, não remunerado e não reconhecido socialmente. Quem move a complexa estrutura de produção de alimentos nos campos, nas águas, nas fábricas? Quem? Homens e mulheres esgotados fisicamente, explorados economicamente, gerando alimentos e riqueza que não têm acesso. Quem move a imensa estrutura do setor público, do setor privado, da informalidade, da poderosa engrenagem econômica que gera bilhões para poucos e a força de trabalho que tanta riqueza produz recebe migalhas como imensa maioria? Até quando? Hoje é dia de se perguntar se contribuímos para ampliar o abismo ou se dedicamos nossas vidas para superar, derrubando muralhas de desigualdades econômicas e sociais, respeitando a mãe natureza e suas crias, lutando muito por vida digna, com renda digna e trabalho digno, e só assim, vida vivida em plenitude. 1º de maio, refletindo sobre nossas dores e lutos pela grande maioria e preparando as lutas corajosas de todos os dias. Abraços proféticos e revolucionários em defesa dos direitos da classe trabalhadora e do seu dever na defesa dos seus interesses.